Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos trazer uma palavra aqui diretamente para os nossos corações, dada pelo Pai, através da sua palavra, que é a Bíblia, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, hoje nós vamos meditar aqui em Lucas 15, 21, que fala acerca do filho pródigo. É um texto muito interessante, é uma parábola maravilhosa que nos traz assim várias coisas para que nós venhamos a aprender. Então eu quero aqui ler aqui em Lucas 15, 21, que diz assim: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Essa parábola Jesus conta de uma forma tão interessante que quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor com profundidade, a gente consegue compreender o que o Senhor está falando conosco. E a Bíblia fala de um pai que tinha suas posses, que tinha sua fazenda e tinha 2 filhos. Um filho mais novo chegou para ele e pediu: pai, para ele dar a sua herança, para repartir a sua herança. A gente sabe muito bem que para repartir uma herança, para dar uma herança para um filho, somente quando o pai ou a mãe vem a falecer. Mas o filho não se importou com essa situação. Ele simplesmente foi lá, pediu a herança do pai. E assim o pai, tão bondoso, tão amoroso, não viu nada de mal nisso. Simplesmente o pai foi lá e repartiu a sua herança entre o filho mais novo e o filho mais velho. Passando alguns dias, o filho mais novo saiu da presença do pai, da casa do pai, não se importando com o coração do pai, não se importando se o pai iria ficar preocupado. Ele simplesmente pegou aquele dinheiro, foi para outra cidade. Longe. A Bíblia diz que era uma cidade longe, ou seja, ele não queria nem ficar perto da supervisão do pai. Ele não queria ele não queria que ninguém observasse ele não queria que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Assim é o pecado. A situação daquele jovem, ele foi levado para o engano, ele não estava em si, porque o engano é exatamente isso. A sua mente estava de uma forma totalmente tomada pela fantasia da sua mente. Ele queria pegar aquele dinheiro para gastar com coisas erradas, porque a Bíblia descreve exatamente isso, que ele foi para uma cidade distante e pegou aquele dinheiro, que foi o suor do seu pai, de obter tudo que ele tinha, pegou aquele dinheiro simplesmente para uma cidade distante, simplesmente para gastar com bebidas e gastar com prostituições. Veja só como é o engano, veja só como a situação da mente da pessoa, quando ela se afasta do pai, acontece isso. É exatamente isso que acontece. Quando você vê que uma pessoa, ela quer se afastar da presença do Senhor, é isso que acontece. Ela não quer mais que ninguém a controle. Ela não quer mais que ninguém a vigie, que ninguém dê mais conselho a ela. Assim foi a vida desse jovem. Só que, passando o tempo, aquele jovem, ele pensou que o dinheiro iria dar por muito tempo e não deu, porque aquilo que você não coloca, se acaba. E ali ele tinha mulheres, ele tinha amigos, sim, ele tinha enquanto ele tinha dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro, sim, ele tinha essas pessoas ao lado dele para ele se alegrar, mas é uma alegria momentânea, era uma alegria passageira, porque é exatamente assim que o inimigo age. Ele age desta forma, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é enganador. Então, quando uma pessoa se distancia da presença do Pai, é exatamente isso que acontece. A sua mente, os seus prazeres carnais falam mais alto do que a sua fé, do que o seu caráter, muitas vezes, né? Por quê? Porque aquele filho, ele não se importou com o coração do Pai, ele passou por tudo, ele era uma pessoa que ele cumpria os mandamentos. Ou seja, ele era obediente, mas quando você está em desobediência ao Senhor, desobediência ao seu Pai, ele não se importava o que ele estava fazendo. Ele estava ali fora de si, que a Bíblia diz que ele estava fora de si. E é o engano que faz isso. Cegou-lhe o entendimento, porque o diabo ele cega o entendimento daquelas pessoas que estão voltadas para o dinheiro, daquelas pessoas que estão com o coração no pecado, com o coração para as coisas erradas. É exatamente isso que acontece. Até que acabou aquele dinheiro. Acabou. Quando aquele dinheiro acabou, ele viu que não tinha mais as mulheres, ele viu que não tinha mais os amigos, ele viu que ele estava numa decadência, ele viu que ele estava numa situação difícil e é assim que acontece. Exatamente assim que acontece. A ponto dele ter que pedir emprego. Olha, ele era um descendente de Abraão. Por ser um descendente de Abraão, era vergonhoso pedir emprego, ainda mais para cuidar de porcos, mas foi o que restou para ele. Ele era um homem bem de vida,
tinha uma situação instável, digamos assim. Olha o fundo do poço que esse homem chegou. E é assim exatamente que acontece com quem sai da presença do Pai. E ali a Bíblia diz que ele foi fazer o quê? Ele foi cuidar de porcos. Foi exatamente ele cuidando dos porcos que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha que ponto que chega o ser humano quando está distante da presença do Senhor. Ele desejou comer ali a comida dos porcos. E ali ele caiu em si. A Bíblia diz aqui, ó, em 15:17, tornando em si quantos jornaleiros do meu pai, que sejam os funcionários do meu pai, têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Porque ele estava cuidando dos porcos e ele desejava a comida dos porcos e ele lembrou, ele caiu em si, aqui no 17 fala, ele caiu em si, lembrou que os funcionários do seu pai, ele era muito bem tratado, assim como os animais. Veja a decadência, a situação que esse jovem passou. Mas foi necessário acontecer isso para quê? Para que a janela do seu coração se abrisse. Porque havia um vazio na alma deste jovem. Ele percebeu que mesmo pegando dinheiro, ele percebeu que mesmo indo tendo amigos que não eram amigos, ele percebeu que mesmo tendo mulheres que não eram mulheres verdadeiras, ele percebeu que nem a bebida, nada ocupava o vazio da sua alma. A sua alma estava vazia. A sua alma estava carente, não era só de coisas materiais, mas de amor, de carinho, porque ele tinha amor e carinho na casa do Pai. E a Bíblia diz que ele caindo em si, lembrando da comida, lembrou-se da sua casa, lembrou-se do seu pai. E a Bíblia diz que ele caindo em si, nos seus pensamentos, no seu coração, porque foi aberto, ele se arrependeu. Ele teve que passar por isso, ele teve que passar por essa situação para entender, para amadurecer, para ter a experiência, digamos assim, porque ele quis ir. Ninguém o forçou, mas ele quis. Por quê? Porque Deus dá livre-arbítrio para nós. Nós não somos marionetes. As pessoas pensam assim: ah, Meire, Deus não falou comigo. Ah, eu não senti o toque de Deus. E o Espírito Santo não está falando com você neste momento? Entenda que Deus dá o livre-arbítrio para mim e para você. E hoje é dia de você voltar para a casa do Senhor. E hoje é dia de você abrir o coração para o Senhor, para que Ele venha fazer morada dentro de você, para que você possa herdar a cidade santa, o reino espiritual, a eternidade. E só vai ao Pai através de Jesus. E aquele jovem se arrependeu. É tempo de arrependimento. Não importa por onde você passou, o que você fez, o que você falou, não importa. O que importa é você se arrepender. Se arrependa, porque o Pai te espera. E a Bíblia diz que ele, retornando em si, caindo em si, com arrependimento, pensou, mas ele não apenas pensou, ele não apenas só se arrependeu, ele colocou em prática tudo aquilo que ele havia pensado. Então é tempo de praticar aquilo que você está pensando. Aleluia! E a Bíblia diz que ele retornou para a casa do seu pai, avistando o seu pai de longe. Aleluia! O pai conhece o filho. Eu imagino aquele jovem como se estava, maltrapilho, um homem que tinha passado necessidades, poderia estar sujo, poderia estar com um cheiro desagradável, com um odor desagradável, as suas roupas como um mendigo, mas nada importava para aquele pai que o avistava de longe, nada. Por quê, meus amados? Você pode ter vindo de uma situação pecaminosa, mas o Pai te enxerga, o Pai te vê. Debaixo daquele pecado, Deus te vê, porque você se arrependeu. E aquele pai, a Bíblia diz que aquele pai correu ao encontro daquele filho, o abraçou, o beijou. E assim é que o Pai faz conosco. Ele não olha para a nossa aparência, ele não olha para aquilo que a gente praticou, aleluia, mas ele olha para o seu arrependimento. A Bíblia diz que o coração daquele pai se encheu de compaixão. É exatamente isso que Deus tem por nós, é compaixão. A Bíblia diz que se não fosse pela compaixão do Senhor, aleluia, nós não estaríamos aqui, já estaríamos consumidos. E é justamente pelo coração e pelo amor do Pai que estamos aqui hoje falando para você nesse momento. É por amor que o Senhor entregou seu Filho, por amor a mim e para você, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a vida e a vida com abundância, saúde, paz eterna. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele pai foi de encontro com ele.
o abraçou, o beijou. E aquele homem tão arrependido que ele estava, aquele jovem tão arrependido que ele estava, a Bíblia diz aqui, ele disse, o filho diz, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser chamado de filho, deixa eu ser um funcionário seu. E o pai não deixou nem ele terminar de falar, tamanho amor que era para o pai com aquele filho. Mandou os seus servos buscar veste nova, aleluia, porque é exatamente isso que o Senhor faz. O Senhor muda as nossas vestes, Ele nos tira aquelas vestes de pecado e nos dá uma veste nova, uma veste limpa através de Jesus, aleluia. E o pai deu ali, mandou trazer ali um anel para ele, que significa uma aliança do Pai, de Jesus conosco, aleluia. O pai mandou trazer ali sandália para ele calçar. Tamanha era a situação daquele jovem que se encontrava, mas o pai não olhou, muito pelo contrário. O pai não falou nada, o pai não xingou, o pai não chamou a sua atenção, o pai só abraçou e ainda deu vestes novas e ainda deu para ele essas coisas que eu acabei de falar, meu amado. Olha a importância do arrependimento, olha a importância de estar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que, além disso, ele pediu para os seus servos matar ali um animal para que houvesse uma festa, porque ali eles tinham essa tradição de pegar um animal, engordar aquele animal, para que quando tivesse uma festa, quando tivesse uma celebração importante, aquele animal fosse morto, para que eles viessem comemorar um churrasco, como a gente conhece. Então, a Bíblia diz que aquele pai mandou, vai lá, traz aquele novilho, mata ele, vamos comemorar, porque o meu filho voltou. O meu filho estava morto, mas ele reviveu, ele está vivo. O meu filho estava perdido, mas hoje ele se encontra aqui na minha presença. Oh, glória, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece, meu amado. Quando a gente sai do pecado, a gente vem para a luz. Há uma diferença no reino espiritual, há uma mudança no reino espiritual, aleluia, é exatamente isso que acontece, as nossas vestes são mudadas, o nosso rosto fica mudado, nós nos alegramos, a paz, a alegria, a regozijo quando estamos na presença do Pai, o resto é engano, o resto é historinha, aleluia, e a Bíblia diz que ele celebrando, ele se alegrando, o seu irmão mais velho estava no campo. Chegando o seu irmão mais velho para a casa do seu pai, ouviu aquelas músicas, ouviu aquelas pessoas dançando, escutou aquela alegria que estava naquela situação. E a Bíblia diz que ele se indignou, a Bíblia diz que ele chegando lá, ele não quis nem entrar na casa do seu pai. E perguntou para um servo, o que está acontecendo? Por que está tendo festa? E ali um dos servos, um dos funcionários do seu pai falou, o seu irmão voltou. E ele se indignou. Ele, em vez de ficar feliz, ao invés de ele estar regozijando porque o irmão voltou, ele se irou. Isso mostra as pessoas religiosas. Isso demonstra as pessoas que são fariseus, que estão na casa de Deus, mas que olham para as outras pessoas com desprezo, que desdenham as outras pessoas, que apontam os seus defeitos, que não aceita que o filho venha novamente para a casa do pai. São soberbos. Mas o seu pai, vendo a atitude do seu filho mais velho, foi até ele. E o seu filho falou assim, o teu filho voltou. E tu matastes um novilho, fizeste uma festa para ele. Quanto a mim, que sempre estive ao seu lado, você nunca fez isso para mim. Você nunca mandou matar um animal para fazer uma festa para que eu me alegrasse com os meus irmãos. E o pai, tão amoroso, chegou para ele e falou, filho, tudo que é meu é teu. O seu irmão estava perdido, mas hoje ele voltou. Ele está vivo. Aleluia. E é isso, exatamente isso que a palavra do Senhor nos diz acerca desses dois jovens e acerca do seu pai. Um coração amoroso, esse pai é Deus. Deus é consumidor? É. Deus é um Deus de justiça? É. Mas ele é o seu pai. Antes de qualquer coisa, ele é o seu pai. Então não fuja da presença do Senhor. Não deixe para depois, quando o Senhor está falando com você neste momento. É momento de se arrepender, é momento de buscar a presença do Senhor. Eu não sei qual desses personagens você se encontra, mas está aqui na Bíblia, para que a gente venha refletir e aprender a cada dia mais. Para que nós não venhamos agir como fariseus, para que nós não venhamos agir como pessoas religiosas, apontando e não querendo que as pessoas voltem para o coração do Senhor, sendo que o nosso Pai é amoroso, bondoso, perdoador.
Então, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós aprender, nos dando livre-arbítrio, mas também dizendo para você que é a ovelha perdida, se porventura você se encontra perdida, ou se porventura você está na casa do Pai e está insatisfeito, como diz aqui, desse filho mais velho, e não abre o seu coração para perdoar, para amar, para se aproximar das pessoas, você precisa rever as suas atitudes como cristão, porque nós devemos amar, porque esse é o ensinamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Ame o teu próximo. Ame, perdoe, peça perdão, porque a vida aqui é um sopro, tudo passa, tudo fica, tudo é vaidade. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para colocar aqui para os irmãos. Deus abençoe. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, em nome de Jesus. Compartilhe, deixe o seu like. Agradeço de coração todos aqueles que estão contribuindo para que esse canal venha crescer, desenvolver, para a honra e a glória do nome de Jesus. Gratidão a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Deus abençoe.